Em outubro de 1927, em Bruxelas, Bélgica, aconteceu um dos encontros mais lendários da história da ciência. A quinta Conferência de Solvay sobre elétrons e fótons. Nela estavam reunidos 29 dos maiores físicos do mundo, 17 deles ganhadores ou futuros ganhadores do Prêmio Nobel. Essa reunião marcou o auge da física moderna, no exato momento em que as ideias da mecânica quântica colidiam com os fundamentos da física clássica. Essa foto não é apenas um registro visual, ela é um testamento de um momento de intensa revolução na física, quando os alicerces da nossa compreensão do universo estavam sendo reescritos. Para entender a importância dessa foto, é crucial entendermos o cenário científico da época. O início do século XX foi um período de efervescência para a física. A mecânica clássica, que explicava o mundo macroscópico com precisão, falhava miseravelmente ao tentar descrever fenômenos em escala atômica e subatômica. Surgiram então teorias revolucionárias como a teoria da relatividade de Albert Einstein e, mais notavelmente, a mecânica quântica. Essa foto de Solvay de 1927 é muito mais do que um instantâneo. É um símbolo visual do nascimento da física moderna. Ela captura um momento de profunda transformação intelectual, onde as ideias mais revolucionárias estavam sendo forjadas e debatidas pelos maiores pensadores de sua época. A imagem nos lembra que a ciência é um esforço humano, com seus debates, colaborações e, por vezes, divergências apaixonadas. Essa conferência consolidou a mecânica quântica como a estrutura fundamental para entender o mundo subatômico, abrindo caminho para avanços tecnológicos inimagináveis, desde lasers e transistores até a ressonância magnética e a computação quântica. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses gigantes do pensamento humano e dar um destaque especial àqueles cujas ideias transformaram completamente nossa compreensão do universo e do submundo atômico. Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Os gênios da física na Conferência de Solvay: Einstein, Marie Curie e os mestres do átomo em 1927. Irving Langmuir foi um físico-químico norte-americano que fez carreira nos laboratórios da General Electric, onde desenvolveu pesquisas pioneiras em diversas áreas. Ele foi um dos primeiros cientistas industriais a alcançar reconhecimento acadêmico e é lembrado por promover a colaboração entre ciência pura e aplicação tecnológica. Entre suas principais contribuições estão os estudos sobre superfícies e filmes moleculares, que foram fundamentais para a ciência dos materiais. Ele também aprimorou a lâmpada incandescente e introduziu conceitos fundamentais na teoria do plasma. Em 1932, foi laureado com o Prêmio Nobel de Química por seu trabalho sobre a química das superfícies. Langmuir deixou um legado duradouro na física do estado sólido, na química de superfícies e na tecnologia industrial. Max Planck foi um físico teórico alemão amplamente reconhecido como o pai da teoria quântica, uma das maiores revoluções da física moderna. Durante grande parte de sua carreira, lecionou na Universidade de Berlim, tornando-se uma figura central na comunidade científica alemã. Em 1900, Planck apresentou uma solução inovadora para o problema da radiação do corpo negro, introduzindo a ideia de que a energia é emitida em quantidades discretas, em pequenos pacotes, que ele chamou de quanta. Esse conceito, expresso na famosa fórmula energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, contradizia os pressupostos da física clássica e lançou as bases para o desenvolvimento da mecânica quântica. Por essa descoberta revolucionária, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1918. Planck também viveu períodos difíceis. Perdeu um filho na Primeira Guerra Mundial e outro, executado pelos nazistas por envolvimento em um complô contra Hitler. Apesar das tragédias pessoais e do regime totalitário, Planck permaneceu um defensor dos valores científicos e éticos. Faleceu em 1947. Deixando um legado fundamental para a física contemporânea. Em sua homenagem, a constante de Planck leva seu nome, assim como o Instituto Alemão Max Planck, referência mundial em pesquisa científica. Marie Skłodowska-Curie, ou simplesmente Marie Curie, foi uma cientista pioneira nas áreas da física e da química, sendo a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel
e a única pessoa a receber o Nobel em 2 categorias científicas diferentes. Nascida na Polônia, mudou-se para Paris para estudar na Universidade de Sorbonne e se destacou como uma das melhores alunas. Em parceria com seu marido, Pierre Curie, ela iniciou pesquisas sobre a radioatividade, termo que ela mesma cunhou. Juntos descobriram 2 novos elementos químicos: o polônio, nomeado em homenagem à Polônia, e o rádio. Após a morte de Pierre em 1906, Marie continuou seus trabalhos sozinha e se tornou a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1903, compartilhado com Pierre Curie e Henri Becquerel, e o Prêmio Nobel de Química em 1911 por suas descobertas químicas e pelo isolamento do rádio. Durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu com a criação de unidades móveis de radiografia para atender soldados no fronte. Apesar do prestígio científico, enfrentou preconceitos por ser mulher e estrangeira. Marie Curie morreu em 1934 de anemia plástica, causada provavelmente pela exposição prolongada à radiação, numa época em que os efeitos nocivos da radioatividade ainda eram pouco conhecidos. Seu legado é imenso. Além de abrir caminho para as mulheres na ciência, suas descobertas foram cruciais para o desenvolvimento da física nuclear, da medicina e da radioterapia. Hendrik Antoon Lorentz foi um físico teórico holandês fundamental para o desenvolvimento da física moderna, especialmente nos campos do eletromagnetismo e da relatividade. Lorentz é mais conhecido por ter formulado as transformações de Lorentz, equações matemáticas que descrevem como as medidas de tempo e espaço se modificam para observadores em movimento relativo. Um conceito essencial que mais tarde foi incorporado por Albert Einstein na teoria da relatividade restrita. Antes disso, Lorentz já havia contribuído significativamente para a unificação da teoria eletromagnética com a óptica, e seu modelo de elétrons e campos antecipou ideias fundamentais da física do século XX. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1902, juntamente com Pieter Zeeman, por suas investigações sobre a influência do magnetismo no fenômeno da radiação. Seu trabalho lançou as bases para a relatividade e a eletrodinâmica quântica, e seu nome permanece associado às leis fundamentais do espaço, tempo e movimento. Albert Einstein foi um dos maiores físicos teóricos da história, conhecido mundialmente por desenvolver a teoria da relatividade, que revolucionou a compreensão do espaço, tempo e gravidade. Nascido na Alemanha, em 1879, em 1905, quando trabalhava no escritório de patentes, publicou 4 artigos científicos notáveis, no que ficou conhecido como seu ano miraculoso. Esses trabalhos incluíam a explicação do efeito fotoelétrico, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, o movimento browniano e a teoria da relatividade restrita, onde introduziu a famosa equação: energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, relacionando energia e massa. Mais tarde, em 1915, apresentou a teoria da relatividade geral, que reformulou completamente a noção de gravidade, descrevendo-a como a curvatura espaço-tempo causada pela massa. Einstein era também conhecido por seu ativismo político e humanitário. Judeu, deixou a Alemanha em 1933, após a ascensão do nazismo, emigrando para os Estados Unidos, onde passou o restante da vida. Embora não tenha participado diretamente do Projeto Manhattan, projeto que desenvolveu a primeira bomba atômica da história, alertou o governo americano sobre o potencial de armas nucleares em carta a Roosevelt. Einstein deixou um legado imenso para a ciência e a filosofia. Seu nome tornou-se sinônimo de gênio, e suas teorias continuam sendo pilares fundamentais da física moderna. Paul Langevin foi um físico francês conhecido por suas contribuições à física do magnetismo, da relatividade e da acústica, além de ser um defensor ativo dos direitos humanos, sendo crítico do fascismo e do antissemitismo. Ele foi um pesquisador influente no Instituto do Rádio, ao lado de Marie Curie. Em 1905, apoiou a recém-publicada teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, tornando-se um de seus primeiros e mais notáveis defensores na Europa. Durante a Primeira Guerra Mundial, Langevin aplicou princípios físicos para criar os primeiros dispositivos de detecção por ultrassom, antecessores do sonar,
usados para localizar submarinos. Durante a Segunda Guerra Mundial, por se opor à ocupação nazista, foi preso pela Gestapo em 1940, mas libertado após pressão internacional. Deixou um legado imenso na física e nos valores da razão, da justiça e da liberdade. Charles Eugene Guy foi um físico suíço conhecido por seus trabalhos experimentais em mecânica relativística e em física molecular. Guy destacou-se por realizar experimentos precisos para testar os efeitos da teoria da relatividade restrita, proposta por Albert Einstein em 1905. Seus trabalhos experimentais, especialmente os que envolviam medições da variação de massa com a velocidade de partículas carregadas, forneceram evidências empíricas importantes que apoiavam a equação E é igual a m vezes c ao quadrado. Isso ajudou a consolidar a relatividade como parte fundamental da física moderna. Além da relatividade, Guy também contribuiu para o entendimento do comportamento microscópico dos materiais. Embora menos conhecido do que outros grandes nomes de sua época, Guy desempenhou um papel crucial na validação experimental de conceitos revolucionários, ajudando a firmar os alicerces da física do século XX. Charles Thomson Rees-Wilson foi um físico e meteorologista escocês, célebre por ter inventado um dispositivo que permitiu a visualização direta das trajetórias de partículas subatômicas, marcando um avanço decisivo na física experimental. Wilson foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1927, compartilhado com Arthur Compton. Owen Willans Richardson foi um físico britânico conhecido por suas contribuições fundamentais à física do estado sólido e à eletrônica, especialmente por seus estudos sobre a emissão termoeletrônica, o fenômeno pelo qual elétrons são emitidos por metais aquecidos, o que lhe deu o Prêmio Nobel de Física em 1928. Seu trabalho estabeleceu as bases teóricas para os primeiros rádios, televisores e computadores. Foi casado com uma irmã de Ernest Rutherford, com quem manteve amizade e colaboração científica ao longo da vida. Seu legado foi crucial para o avanço da física aplicada e da eletrônica moderna. Peter Debye foi um físico e químico teórico holandês, notável por suas contribuições à físico-química, à eletrostática molecular e à teoria do calor específico dos sólidos. Debye desenvolveu modelos matemáticos fundamentais para o estudo das propriedades dielétricas das moléculas e da estrutura das substâncias no estado sólido. Também foi pioneiro na aplicação do momento dipolar molecular para explicar propriedades elétricas de compósitos, o que lhe garantiu o Prêmio Nobel de Química em 1936. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a ascensão do regime nazista na Alemanha, onde trabalhava, Debye mudou-se para os Estados Unidos, onde se tornou professor na Universidade Cornell. Martin Knudsen foi um físico dinamarquês notável por suas contribuições à física dos gases, especialmente em regimes de baixa pressão, sendo uma figura central no desenvolvimento da mecânica estatística aplicada a gases rarefeitos. Ele concentrou grande parte de sua pesquisa no comportamento dos gases em condições onde as leis clássicas da termodinâmica precisavam ser refinadas. Seu legado permanece presente na física moderna, especialmente nas áreas de vácuo, microfluídica e física de plasmas. O número de Knudsen, que leva seu nome, é até hoje uma ferramenta essencial para cientistas e engenheiros. William L. Bragg foi um físico britânico que, aos 25 anos, tornou-se o mais jovem laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1915, que compartilhou com seu pai, William Henry Bragg, por seus trabalhos pioneiros sobre a análise da estrutura cristalina por meio da difração de raios-x, que descreve como os raios-x são refletidos por planos atômicos em cristais. Essa descoberta permitiu desvendar, pela primeira vez, a estrutura tridimensional de substâncias cristalinas, o que foi fundamental para a descoberta da estrutura do DNA, mais tarde já em 1953. Nascido em Adelaide, Austrália, e ainda jovem, mudou-se com a família para a Inglaterra, onde estudou em Cambridge. Durante a Primeira Guerra Mundial, Bragg serviu como oficial técnico, aplicando conhecimentos científicos para localizar posições inimigas por meio de ondas sonoras. Hendrik Kramers foi um físico teórico holandês, notável por suas contribuições à física quântica, à teoria da dispersão e à física estatística, sendo um dos principais colaboradores de Niels Bohr
que desempenhou um papel fundamental na transição da velha teoria quântica para a mecânica quântica moderna. Posteriormente, trabalhou com teorias de transporte e relaxação térmica, ainda usada na físico-química e na biologia molecular. Paul Dirac foi um dos maiores físicos teóricos do século XX e uma das figuras centrais no desenvolvimento da mecânica quântica e da eletrodinâmica quântica. Sua obra é marcada por uma impressionante elegância matemática e por profundas contribuições que moldaram a física moderna. Em 1928, formulou a equação de Dirac, que unificou a mecânica quântica com a relatividade restrita, descrevendo o comportamento do elétron de forma compatível com ambas as teorias. Essa equação não apenas previu corretamente o momento magnético do elétron, mas também levou à previsão teórica da antimatéria. Em 1933, recebeu o Prêmio Nobel de Física, compartilhado com Erwin Schrödinger por suas descobertas fundamentais na mecânica quântica. Era conhecido por seu estilo introspectivo, sua extrema precisão conceitual e pela crença profunda na beleza matemática como guia para a verdade física. Dirac é lembrado como um dos grandes gênios que transformaram nossa compreensão do mundo subatômico. Arthur Holly Compton foi um físico norte-americano célebre por ter demonstrado experimentalmente o caráter corpuscular da radiação eletromagnética, por meio do fenômeno que ficou conhecido como efeito Compton, um dos pilares da mecânica quântica. Em 1923, realizou experimentos com raios-x que mostraram que, ao colidirem com elétrons, os fótons sofriam um desvio de comprimento de onda, uma evidência clara de que a luz se comporta como partícula, em conformidade com a hipótese do fóton de Einstein. Esse fenômeno confirmou a dualidade onda-partícula da luz e foi essencial para a aceitação da teoria quântica emergente. Por essa descoberta, Compton recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1927. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou do Projeto Manhattan, liderando pesquisas relacionadas à produção de plutônio. Após a guerra, foi defensor do uso pacífico da energia nuclear. Compton também fez importantes contribuições à física do cosmos, investigando os raios cósmicos e o comportamento da radiação na atmosfera terrestre. Compton é lembrado como um cientista versátil, tanto na pesquisa fundamental quanto em aplicações práticas da ciência. Louis de Broglie foi um físico teórico francês, cuja proposta revolucionária da dualidade onda-partícula da matéria transformou profundamente a física moderna e estabeleceu uma das bases fundamentais da mecânica quântica. Nascido em uma família aristocrata, iniciou sua carreira acadêmica estudando história, mas acabou se voltando para a física por influência de seu irmão, que era um físico. Durante seus estudos de doutorado, em 1924, formulou a hipótese de que todas as partículas materiais, como elétrons, também apresentam um comportamento ondulatório, uma ideia até então impensável. Essa proposta, conhecida como hipótese de Broglie, generalizava o conceito de dualidade que até então se aplicava apenas à luz, estendendo-o a toda a matéria. A hipótese foi confirmada experimentalmente em 1927, e essa confirmação consolidou o papel de Broglie como um dos fundadores da mecânica quântica. Por sua descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929, um raro caso de Nobel concedido a uma ideia teórica antes mesmo de Broglie ter consolidado uma carreira acadêmica tradicional. Deixou de legado a conclusão de que a matéria como onda é um conceito essencial para o funcionamento de microscópios eletrônicos, semicondutores, experimentos de interferência quântica e na própria estrutura teórica da física de partículas. Max Born foi um físico e matemático alemão, uma das figuras centrais no desenvolvimento da mecânica quântica. Reconhecido por suas contribuições teóricas fundamentais, especialmente na interpretação probabilística da função de onda, Born moldou profundamente a forma como entendemos o mundo subatômico. Ele foi mentor de nomes como Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Em 1926, Born propôs que o quadrado do módulo da função de onda de Schrödinger representa a probabilidade de encontrar uma partícula em determinado estado, um marco conceitual que introduziu a interpretação estatística da mecânica quântica. Além disso, Born contribuiu significativamente para a teoria dos cristais, óptica
teoria da elasticidade e eletrodinâmica. De origem judaica, assim como Albert Einstein, Born foi forçado a deixar a Alemanha com a ascensão do nazismo em 1933, mudando-se para a Inglaterra. Em 1954, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física, reconhecendo sua interpretação probabilística da mecânica quântica. Niels Bohr foi um dos maiores físicos do século XX e uma figura central na fundação da física moderna, e reconhecido como o pai do modelo atômico. Nasceu em Copenhague, Dinamarca, e dedicou sua vida ao avanço da mecânica quântica e à compreensão da estrutura atômica. Em 1913, Bohr propôs o famoso modelo atômico de Bohr, combinando a teoria de quantização de Planck com a teoria clássica de Rutherford. Seu modelo explicava com sucesso o espectro do hidrogênio, ao introduzir a ideia de que os elétrons orbitam o núcleo em níveis discretos de energia, uma proposta revolucionária que lançou as bases da teoria quântica. Durante os anos 1920 e 1930, Bohr teve papel essencial no desenvolvimento da mecânica quântica, especialmente ao propor o princípio da complementaridade, segundo o qual propriedades aparentemente contraditórias, como partícula e onda, são ambas necessárias para descrever fenômenos quânticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ajudou no projeto nuclear aliado, embora posteriormente defendesse o uso pacífico da energia atômica. Ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1922, Bohr é lembrado por sua genialidade, sua influência intelectual e por ter moldado o pensamento científico do século XX. Auguste Piccard foi um físico, inventor e explorador suíço, conhecido tanto por suas contribuições científicas quanto por suas ousadas explorações da atmosfera e das profundezas oceânicas. Como o texto não contém nenhum número, nenhuma modificação, seu trabalho inicial envolveu pesquisas em física nuclear, radiação cósmica e teoria da relatividade, tendo sido amigo e colaborador de Albert Einstein. Em 1931, projetou uma gôndola pressurizada acoplada a um balão estratosférico, com a qual atingiu a estratosfera a mais de 15 mil metros de altitude, sendo o primeiro homem a alcançar tais alturas. Ele pretendia estudar os raios cósmicos, isolando-se da radiação terrestre, e conseguiu. Mais tarde, Piccard voltou sua atenção ao fundo do mar e projetou o batiscafo, uma embarcação submersível capaz de resistir às enormes pressões das profundezas oceânicas. Seu filho, Jacques Piccard, aperfeiçoou o invento e, em 1960, desceu até o ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, dando continuidade ao legado do pai. Auguste Piccard também ficou famoso na cultura popular. Serviu de inspiração para o personagem Professor Pardal da Disney e para o Capitão Picard, de Star Trek. Deixou um legado como cientista visionário, que levou a física às fronteiras extremas do céu e do mar. Émile Henriot foi um físico e químico francês que trabalhou com Marie Curie, o que lhe deu uma base sólida em radioatividade, e é conhecido principalmente por ter sido o primeiro a demonstrar que o potássio e o rubídio, elementos considerados estáveis até então, emitem radiação naturalmente, ou seja, são naturalmente radioativos. Seu trabalho complementou o trabalho de Marie e Pierre Curie, ampliando a compreensão da radioatividade natural, que até então se restringia a elementos pesados como o urânio e o tório. Além da radioatividade, contribuiu significativamente para a óptica, a microscopia eletrônica e a física do estado sólido. Também desenvolveu técnicas para medir campos elétricos e magnéticos e trabalhou com propriedades ópticas de cristais líquidos. Henriot teve papel importante na formação de novas gerações de cientistas na França, sendo uma figura respeitada tanto por sua ciência quanto por sua dedicação ao ensino. Paul Ehrenfest foi um físico teórico austro-holandês, notável por suas contribuições à mecânica estatística, à mecânica quântica e pela ponte que estabeleceu entre ciência e filosofia. Em 1904, casou-se com a matemática russa Tatiana Afanassieva, com quem manteve uma parceria intelectual por toda a vida. Juntos, escreveram sobre os fundamentos estatísticos da física e sobre os aspectos lógicos das teorias científicas. Entre suas contribuições técnicas, destaca-se o Teorema de Ehrenfest, que estabelece uma conexão entre a mecânica clássica e a quântica, além de seus trabalhos sobre transições de fase e sua formulação estatística da termodinâmica.
Apesar de seu brilhantismo científico, Ehrenfest enfrentou graves crises pessoais e psicológicas, agravadas pelas mudanças turbulentas na Europa, pela doença mental de seu filho e pelo sentimento de inadequação diante da nova física. Em 1933, em um estado de profunda depressão, cometeu suicídio após matar seu filho mais novo, em um ato trágico que chocou a comunidade científica. Eduard Herzen foi um físico e químico russo naturalizado belga, conhecido por seu trabalho em termodinâmica e por sua atuação no debate filosófico e científico sobre a natureza da matéria e da energia no início do século XX. Nascido em uma família intelectual, era neto do renomado pensador socialista russo Alexander Herzen, Eduard teve formação acadêmica sólida e se estabeleceu na Bélgica, onde realizou grande parte de sua carreira científica. Herzen trabalhou no Instituto Solvay, em Bruxelas, e participou das primeiras conferências de Solvay, encontros que reuniam as maiores mentes da física da época, como Einstein, Curie e Planck. Embora não seja lembrado por descobertas experimentais marcantes, Herzen teve influência significativa como pensador e mediador entre ciência e filosofia, e como articulador da comunidade científica europeia, em um período de grandes transformações na física moderna. Théophile de Donder foi um físico, matemático e químico belga, reconhecido como um dos fundadores da termodinâmica das transformações irreversíveis e por suas importantes contribuições à físico-química e à termodinâmica química, buscando unir a termodinâmica clássica com os avanços da química física e da matemática. Além da termodinâmica, de Donder também contribuiu para a relatividade, sendo um dos primeiros a introduzir os conceitos de Einstein na Bélgica. Manteve correspondência com Einstein e foi um defensor da relatividade em meio à resistência inicial de parte da comunidade científica europeia. Seu legado é notável pela profundidade teórica e pelo papel pioneiro na formalização matemática de processos irreversíveis, fundamentais para a química, a física e a biologia modernas. Erwin Schrödinger foi um dos físicos teóricos mais influentes do século XX, conhecido principalmente por ser o criador da mecânica ondulatória, uma das bases fundamentais da física quântica. Seu trabalho revolucionou a forma como os cientistas compreendem o comportamento da matéria em escala atômica. Em 1926, publicou sua mais famosa contribuição, a equação de Schrödinger, que descreve a evolução temporal do estado quântico de um sistema físico. Essa formulação ondulatória da mecânica quântica ofereceu uma alternativa à interpretação matricial desenvolvida por Heisenberg, e se mostrou extremamente poderosa na explicação dos espectros atômicos e do comportamento das partículas subatômicas. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1933, compartilhado com Paul Dirac, em reconhecimento à formulação da nova mecânica quântica. Ele também é conhecido pelo famoso experimento mental do gato de Schrödinger, que ilustra os paradoxos da interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Um exemplo de como estados quânticos podem parecer absurdos quando aplicados a objetos do mundo macroscópico. Ao longo de sua carreira, enfrentou desafios políticos, especialmente com a ascensão do nazismo. Por ser contra o regime e por não apoiar ideologias totalitárias, deixou a Alemanha e passou por várias instituições na Inglaterra, na Suíça e na Irlanda. Seu legado é imenso. Ele não apenas ajudou a moldar a física moderna, mas também exemplificou o espírito de um cientista que buscava integrar ciência, filosofia e uma compreensão mais profunda da realidade. Jules-Émile Verschaffelt foi um físico belga notável por seus trabalhos em termodinâmica, física estatística e mecânica quântica nos primórdios do século XX. Embora menos conhecido do grande público, teve papel importante na consolidação da física moderna, principalmente em sua atuação acadêmica e científica na Bélgica. Trabalhou nas formulações matemáticas que unificavam a física e química. Entre suas contribuições específicas, destacam-se seus estudos sobre a equação de Van der Waals, os fluidos reais e o comportamento da matéria em condições críticas, temas relevantes na física estatística e nas transições de fase. Ele também participou ativamente de discussões sobre os fundamentos da física quântica nascente. Wolfgang Pauli foi um dos mais brilhantes físicos teóricos do século XX, conhecido principalmente por ter formulado o princípio da exclusão de Pauli, fundamental para a estrutura da matéria e para a física quântica.
Esse princípio afirma que dois fermions, como elétrons, não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente em um sistema, explicando a organização dos elétrons nos átomos e, por consequência, a tabela periódica, o que revolucionou a física moderna e lhe garantiu o Prêmio Nobel de 1945. Em 1921, com apenas 21 anos, escreveu uma revisão sobre a relatividade restrita tão impressionante que rendeu elogios do próprio Einstein. Em 1930, sugeriu, com base na conservação da energia em decaimentos beta, a existência de uma partícula neutra até então indetectável, o neutrino, posteriormente confirmado experimentalmente. Pauli também teve papel ativo no desenvolvimento da mecânica quântica, especialmente na teoria de spins e nas equações relativísticas. Participou intensamente das discussões filosóficas e científicas que moldaram a interpretação da física quântica, tendo ligações intelectuais com nomes como Heisenberg, Bohr e Einstein. Era famoso por seu perfeccionismo e suas críticas mordazes, o que lhe rendeu a fama de consciência crítica da física teórica. Também era conhecido pelo humor peculiar e pela crença no efeito Pauli, uma brincadeira entre colegas que dizia que aparelhos quebravam quando ele se aproximava. Werner Heisenberg foi um dos maiores físicos do século XX e uma figura central na formulação da mecânica quântica. É mais conhecido por ter proposto, em 1927, o famoso princípio da incerteza, que afirma que é impossível conhecer simultaneamente com precisão arbitrária a posição e o momento de uma partícula. Essa ideia revolucionou a forma como entendemos a natureza na escala microscópica. Nascido em Würzburg, na Alemanha, Heisenberg trabalhou com grandes nomes como Niels Bohr e Max Born. Em 1925, desenvolveu a mecânica matricial, a primeira forma consistente da nova mecânica quântica, baseada em quantidades observáveis, sem recorrer à representação clássica de trajetórias. Esse trabalho marcou o início da física quântica moderna. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932 pelas suas contribuições à da mecânica quântica, especialmente pela formulação da mecânica matricial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Heisenberg esteve envolvido no projeto nuclear alemão, tentando desenvolver um reator à fissão. Até hoje, há debate entre historiadores sobre se ele realmente tentou construir uma bomba atômica para a Alemanha nazista ou se deliberadamente evitou isso. Após a guerra, foi preso pelos aliados na chamada Operação Epsilon. No pós-guerra, Heisenberg teve papel ativo na reconstrução da ciência alemã e na criação de instituições como o Instituto Max Planck. Também trabalhou em teorias unificadas e buscou uma formulação mais abrangente da física fundamental. Ralph Howard Fowler foi um físico e matemático teórico britânico, amplamente reconhecido por suas contribuições à física estatística, termodinâmica e mecânica quântica. Durante a Primeira Guerra Mundial, atuou como oficial da artilharia e, após o conflito, voltou à vida acadêmica com grande prestígio, quando tornou-se um influente professor de física teórica na Universidade de Cambridge. Entre seus alunos mais notáveis estavam Paul Dirac, Subrahmanyan Chandrasekhar e Thomas Gold. Fowler teve um papel essencial na introdução da física estatística moderna na Grã-Bretanha, ajudando a formular a base teórica de muitos processos termodinâmicos e quânticos. Seu trabalho com Paul Dirac em 1926 levou à formulação das estatísticas de Fermi-Dirac, fundamentais para descrever o comportamento de partículas que obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, como os elétrons. Na astrofísica, aplicou as leis da termodinâmica e da mecânica estatística, especialmente na teoria das atmosferas estelares e da degenerescência da matéria em estrelas anãs brancas. Seu legado permanece na física teórica, na astrofísica e na formação de toda uma geração de cientistas do século XX. Léon Brillouin foi um físico teórico francês notável por suas contribuições fundamentais à física do estado sólido, à mecânica quântica e à teoria da informação. Um dos seus maiores legados foi a introdução do conceito de zonas de Brillouin, fundamentais para o entendimento da estrutura de bandas nos sólidos cristalinos. Esse conceito é essencial na física dos semicondutores e permitiu avanços na compreensão do comportamento eletrônico em materiais, sendo fundamental para a eletrônica moderna. Brillouin também teve participação ativa no desenvolvimento da mecânica quântica nos anos 1920
e 1930. Ele contribuiu para o método WKB, de Wenzel-Kramers-Brillouin, uma técnica semiclássica de aproximação usada para resolver equações diferenciais na mecânica quântica. Durante a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou em projetos científicos e atuou como professor. Brillouin também escreveu obras de divulgação e reflexão filosófica sobre ciência, demonstrando interesse pelas implicações epistemológicas da física moderna. Deixou uma marca duradoura tanto no desenvolvimento teórico da física, quanto em suas aplicações tecnológicas e conceituais. A Conferência de Solvay de 1927 não foi apenas um encontro de mentes brilhantes, foi o berço de uma revolução científica. Ali estavam reunidos gênios que transformaram nossa compreensão do universo. Muitos deles, laureados com o Prêmio Nobel, deixaram um legado que ainda ecoa na física moderna, na tecnologia e na forma como pensamos a realidade. Que essa geração extraordinária nos inspire a jamais deixar de questionar, explorar e descobrir. Então, o que você achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Não deixe de conferir o card que aparece aqui em cima, onde você pode assistir a outro vídeo incrível que preparamos para você, onde eu explico a vida e a obra do gênio Albert Einstein. Se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a trazer cada vez mais informações interessantes para vocês. Até a próxima!